Bom, pessoal, agora nós vamos para a lição 10, falar sobre o verbete de dicionário e poema. Esses dois gêneros nós vamos tentar fazer dois vídeos pequenos, para não ficar muito pesado para vocês poderem assisti-los. Então veja só, verbete de dicionário. A primeira coisa que nós temos que lembrar aqui, que hoje em dia não está sendo muito usado, o que é dicionário, né? Então, dicionário, né, que nós hoje, quando precisamos de recorrer ao dicionário, nós acabamos recorrendo à própria internet, ao Google, e nós encontramos o que nós encontrávamos em um dicionário. Então, dicionário são os livros onde estão o significado das palavras. Basta a gente ter essa concepção aí, né, o que seria um dicionário. É a organização, né, em livro, né, de, dos significados das palavras. Então, o verbete no dicionário, né, é um texto, né, é considerado um gênero textual, e o que é que ele representa? É um conjunto de definições, acepções, exemplos e outras informações presentes em uma palavra. Então, é a acepção, a definição, exemplos de uma palavra, que você encontra numa palavra, né? E outras informações, como por exemplo a classe gramatical dela, tá? A flexão dela, a derivação dela, tá certo? Enfim, nós temos no verbete dicionário várias coisas, né, que são relacionadas com a palavra, e isso, por exemplo, aqui nesse texto, a palavra o poema, né, o que é que significa? Primeira, nós temos aqui uma primeira acepção, né? São duas aqui que nós temos, tá certo? Obra em verso, e depois nós temos a composição poética de certa extensão, em geral com enredo. Então aqui nós temos também informações sobre o poema em prosa, que é um tipo de poema. Nós temos também informações sobre a flexão dela, né? Poemeto, que é um diminutivo, tá certo? E nós temos aqui também sobre poema sinfônico. Então são várias informações em relação à palavra. No finalzinho ele coloca aqui a separação silábica da palavra. Então tudo isso é um conjunto, né, de informações, acepções é, sobre a palavra poema. E isso é considerado um gênero textual interessante. Hoje, nós, quando vamos recorrer a esse tipo de texto, né, esse tipo de gênero, nós não usamos mais o dicionário. Ainda, apesar de ser verbete de dicionário, nós recorremos ao Google, né, mas nós encontramos o texto com a mesma formação. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho duas acepções. Nessa outra palavra aqui, ó, trabalhar, nós temos 11 acepções. Observe aí, ó, 11. Que são, já é um formato diferente, tá? Mas que significa a mesma coisa, ou seja, o verbete de dicionário. É interessante a gente observar, né, os gêneros textuais, eles são bem abrangentes, né? E tudo que a gente trabalhar com palavras, né, é considerado um texto, um gênero textual. Tá? Então, aqui nós temos nessa liçãozinha uma série, né, de informações legais para a gente fazer a nossa atividade. Olha aqui, ó. Agora nós vamos ver aqui o que vamos encontrar para fazer. Né? Vocês vão fazer sobre, né, esse gênero. Tá? Ali está dizendo que nós temos o verbete e o poema, mas o poema nós vamos fazer um novo vídeo, porque seria uma nova lição. Está na lição 10, mas está separado, o gênero está separado.
E aqui ele traz mais uma informação que eu já falei, mas é só para a gente reforçar. Além de trazer vários significados de uma palavra, o verbete dicionário apresenta informações gramaticais sobre essa palavra, como, como classe gramatical, separação silábica, entre outros. É também comum fazer o uso de siglas e abreviaturas. Observe que lá nós encontramos abreviatura, vamos olhar lá. Por exemplo, aqui quando a gente estava falando esse verbete aqui, nós temos a abreviatura do diminutivo irregular. Aqui, tá vendo? É uma abreviatura, tá? E aí, a gente está falando ali. Vamos voltar para cá, só para a gente encerrar. Aqui, veja só. Então, são informações gramaticais do tipo classe gramatical dela, é, reflexão, como eu já falei, enfim, são coisas que estão no verbete do dicionário. Umas mais, outras menos. Como nós vimos, né? A acepção para aquela palavra poema nós tivemos duas, mas para a palavra trabalhar nós tivemos 11. Né? Então aqui nós vamos fazer a leitura, né? Vocês vão fazer as questões todas e preparando aqui para o nosso simulado ainda hoje. Observe que são bem fáceis, né, essas respostas. Vocês vão comparar aqui, por exemplo, na questão 7, vou comparar os dois verbetes, né? E aqui nós vamos ter, fazer uma pergunta, porque faz pouco uso de abreviaturas, né? E aí vocês vão observar lá por quê, tá? E são bem fáceis de responder essas questões sobre o verbete de dicionário. Tá? Vamos agora para o próximo vídeo, né, também da lição 10, para a gente poder fazer nosso simulado daqui a pouco.